Olá, sejam muito bem-vindos aqui no canal Biomagnetismo Quântico, uma terapia para a vida. Hoje eu vou estar comentando aqui para vocês, um pouquinho sobre a cura quântica, o remexer aí das energias, tá? E as pessoas às vezes ficam desvirtuadas, e aí vai lá a terapeuta Gil Santos e mexe aí nessas carnicinhas, tá? Que são jogadas, impregnadas aí nas pessoas, e a gente vai lá dar uma limpada nisso aí, faz a transmutação. Eu tô falando aqui um pouquinho da cura quântica, energética, e logo após a vinheta. Aguardem. Já de volta dizendo a vocês, olha, inscrevam-se no canal, compartilhem, comentem, taca lá o dedinho ali no like, dizendo que gostou, tá? E faça esse aí, ó, compartilhamento, distribua esses vídeos, gente, para que as pessoas conheçam um pouquinho mais sobre energia, tá? Então, existe um livro aí do Dr. Deepak Chopra, e vocês que falam um pouco da cura quântica, daí que se fala um pouquinho sobre isso. Veja aí na internet, é muito interessante, tá? Eu tenho este livro também, e vocês podem baixar aí via internet, acho que é até gratuito, e dá uma lida aí nessa cura, porque é muito interessante, né? São as terapias integrativas e não só. Então, vocês vão buscando conhecer um pouco mais, né? Até mesmo, ó, vou citar como exemplo aqui, fazer uma breve analogia. Bem, eu não gosto de caruru. E você já comeu caruru para saber se realmente este caruru é gostoso ou não? Se você nunca comeu, se for de uma pessoa do seu rol aí familiar, vamos dizer, e você, de repente você vem de outro estado e não conhece o tal do caruru, e você olha assim e diz, ixi, eu acho que eu não gosto não. Mas você experimenta um pouquinho, tá? Mas vamos dizer que aquele caruru foi manipulado, tá? Manipulado. E daí, se a sua pessoa é de confiança, você vai gostar, né? E foi feito com amor, porque estamos aqui falando de energia, tá? E seja um caruru, ou seja uma maçã, ou seja uma salada de fruta, temos a total confiança de que aquele alimento foi produzido com muito amor, tá? Porque a gente fala aqui também da mecânica quântica, é o mecanismo de tudo aquilo que se foi feito, que se foi produzido, tá? Então, se eu faço um alimento aqui, seja lá para quem for, principalmente para as minhas filhas, para mim, então eu estou fazendo com muito amor, eu vou estar fazendo com muita energia, e toda esse sentimento, né? E mesmo a emoção vai perpassando para esse alimento que a gente vai ingerir, e nossas células vão sentir. Então, tudo isso é a física quântica, é a mecânica quântica, é a energia, que a gente impregna, mas que também a gente limpa, tá? Então é muito interessante, né? Antes de uma crítica, a gente procurar saber e conhecer como é que tudo funciona, tá? Então é o mistério do oculto, tá? Para que a gente, ou seja, das terapias integrativas a qual o canal se propõe a estar levando, né? Está levando todo esse movimento de conhecimento para os espectadores ou telespectadores, né? Aí via internet, tá bom? Então agora eu vou estar falando um pouquinho aqui sobre tudo isso aí, como é que acontece aqui, o porquê que acontece
mecânica quântica, tá? Aqui da cartilha, né, do doutor Paulo Reis, mestre em física quântica e tantas outras. O currículo do cara é assim, engrandecedor, tá? É substancial, grandioso mesmo. Não só dele, né? Tem também aqui a doutora Karen Petroli, psicopedagoga e também nutricionista, mas e assim Dr. Paulo muito mais abrangente. Dessa cartilha, né, que traz aqui todo o movimento de todas essas energias, ou de toda essa energia, movimento prana e de todo esse holístico. Então aqui a terapeuta também, olha, mensageira holística, hein? Mensageira holística essa daqui, tá bom? Olha, mensageira holística. Vamos um pouquinho aqui vou fazer uma breve leitura aqui, tá? Para vocês procurarem entender um pouquinho daqui da cartilha do Quantic Healing, tá? Foi um grandioso curso a qual sou diplomada, então, e com muito orgulho, mas com muita graça. Aqui tem dizendo assim: muitos de nós ocidentais ainda continuamos convencidos de que somos constituídos por um corpo físico, sólido, né? Porém, a realidade é que, de acordo com a física quântica, somos compostos por matérias energéticas, ou seja, moléculas, átomos, quantas energia. Ou seja, aqui somos energia, tá? O termo cura quântica deriva desse mecanismo, quando eu já citei aqui posteriormente, né, que foi empregue pelo Dr. Deepak Chopra, tá? Era um médico na medicina alopática e foi descobrindo todo esse movimento, todas essas ordens, tá? E todos esses corpos sutis a qual nos compõem, que acontece essa terminação final aqui que chamamos de matéria, mas que ainda assim muito energético, muito sutil. Opa, tem um negocinho aí, muriçoca. Então assim, é noite, tá gente, aqui acontece. Então, empregue pelo Dr. Deepak Chopra, tendo sido inspirado nas últimas descobertas da física quântica. Os quanta são as mais ínfimas partículas, ou seja, subatômicos, como assim conhecidas, tá? De energia existentes no universo, ou seja, o universo está lá, todas aquelas energias, e nós somos subatômicas, assim conhecidas, né? E elas são partículas e são energias e comportam-se de forma inteligente, transpondo os limites da barreira espaço-tempo. Então, continuando a nossa leitura, como seres multidimensionais que nós manifestamos em várias dimensões, ou seja, nós manifestamos em várias dimensões, ou seja, ao mesmo tempo que estamos aqui, através dos nossos pensamentos e sentimentos, podemos estar em outro espaço-tempo, que nos leva, você está pensando em algo, eu estou pensando em ir para Nova York, então o seu pensamento já está lá, já te levou, isso é espaço-tempo, a grosso modo explicando, tá? Então seu corpo está aqui, mas seu pensamento está lá, porque também o corpo mental tem uma divisão, né, do concreto, ou seja, o presente é tudo aquilo que a gente vê e a gente toca, eu estou tocando aqui nessa coenzima Q10 maravilhosa, tá? Que a ortomolecular eu recomendo muito, essa é uma das amostras. E eu sei que isso existe, mas
Existe a mente inconsciente também, que é aquela abstrata, né? Qual a gente não está aqui presente, mas a gente está criando também. Então é mente consciente e inconsciente. Também a psicologia também já sabe, né? Vamos ver que um pouquinho disso aí, mas conhece, né? Acredito. Então, voltando aqui à pontuação, como seres multidimensionais que somos, nos manifestamos em várias dimensões, ou diferentes espaço-tempo, ou diferentes planos de realidade. E possuímos um sistema de corpos, no qual, né, citei aqui como exemplo os dois corpos mentais, consciente e inconsciente. O corpo físico é, na realidade, um conglomerado de todos os outros corpos, são 7 corpos, tá? E eles sutis, tá? E esse aqui a grosso modo, porque nos fazem visíveis, esses outros corpos sutis nos fazem visíveis, tá? E com o acréscimo da matéria, que é essa aqui com a qual falamos, né? Ou substância planetária. Olha, gente, isso é muito profundo. Ou substância planetária, tá? O que está fora, o que está dentro é o que está fora. São informações celulares. Isso não tem aqui não, viu? Mas eu sei porque estudo em outros livros também. Então, os corpos sutis são compostos de substância, luz, tá? E isso implica porque tudo, mental, emocional, psíquico e espiritual, encontra-se retratado no corpo físico, ó, daqui para cima, tá? Então, parágrafo próximo. Os corpos sutis são representados por 7, como eu citei anteriormente, né, por 7 corpos de energias e fluidos, que têm seus centros em pontos distribuídos ao longo do eixo central do nosso corpo e são conhecidos como chakra. Nosso centro aqui é o nosso cardíaco, verdão, tá? Não só, tem outros tons também, outro tom, que é o rosa. E um outro corpo conhecido como corpo espiritual, eu sou, que é o princípio inteligente do ser humano. Então, o princípio, ou seja, o princípio inteligente do ser humano, o corpo espiritual. Ou seja, temos a nossa essência, né? Vou falar aqui um pouquinho da numerologia e essa essência como a gente vem de lá, tá? Então, chamamos de espírito, que em numerologia é o ano em que nascemos é o espírito, já o corpo físico, tá? É o dia em que nascemos, representa o nosso corpo, e o mês a qual pertencemos, tá? É a nossa alma, é tudo que a gente criou lá atrás e ainda aqui, tá? Então, olha, se sustentem no bem, no bem. Dito isso, o corpo físico visível é a parte do corpo que vemos, tocamos e com a que estamos mais familiarizados, olha aí, família ano lua, hein? Ano, hoje exatamente o dia, estou aqui produzindo esse vídeo, tá? Astrologicamente o ano é rompido hoje, 20 de março, guardem isso, tá? E ano lua pertence à água, família, tem um vídeo meu aí falando sobre isso, se quiserem acompanhar, olhem lá, tá? Aí no canal. Então, novamente, olha aqui, ó, o corpo físico visível é a parte do corpo que vemos, tocamos e com a que estamos mais familiarizados.
O corpo bioplasmático é o corpo de energia luminosa, invisível, mas olha, às vezes tem terapeutas que conseguem ver aí umas coisinhas ao redor, até o tomzinho da aura aí, que é esse corpo de luz. O corpo bioplasmático é o corpo de energia luminosa, invisível e que interpenetra o corpo físico visível e se estende para além de cerca de 10 a 13 centímetros do corpo físicozinho aqui. Então, a partir daí se ficam informações, seja consciente ou inconsciente, né, de determinadas pessoas que às vezes, vamos dizer que inconsciente alguém se aborreceu e soltou um palavrão, e se estiver próximo daquele campo ali, né, e impregna aquela outra pessoa, tá bom? Assim como também os alimentos já citados, mas tem também aqueles que conscientemente mandam lá o tal dos movimentos aí, tá? E impregna essas pessoas. Então cabe aqui a cura quântica, porque fica quântico, essas informações ficam impregnadas até no campo áurico, tá? E isso vai influenciando todo o comportamento daquelas pessoas, tá? Que foram impregnadas, e repito, de forma consciente ou inconsciente, tá? E vocês que assistem televisão, tá? Que muitas vezes é jornal não sei quantos aí e tal, que só fala muitas coisas devastadoras, e as pessoas ficam se conectando com aquilo. Eu caio fora disso aí, porque não nos leva a nada, muito pelo contrário, criam medo, e isso vai influenciando, e essas informações ficam no campo áurico, mesmo por televisão, viu gente? E também tem a forma consciente de pessoas que sabem o que é certo e o que é errado, mas conscientemente vai lá, impregna o mal naquela pessoa, tá? Jogando ordens, e isso influencia na vida física, e as pessoas entram em dodóis, tá? E não sabem que foi uma carga energética que foi enviada. E isso através até das próprias mãos, tá? Ou até de alimentos programados para que a pessoa ingira, e aí acontece lá as coisinhas, tá? Então, dessa forma, cabe a nós terapeutas, né, e essas pessoas que sentiram ou foi até indicadas por outras que algo não está bem, tá desordenado, e nos confiam isso, mas também procurem terapeutas de alta confiança, tá? E não sai entregando aí os corpítios de vocês para qualquer terapeuta, não. Procurem terapeuta de confiança para que essa nossa missão de estar limpando tudo aí, tá? Nem todos que se dizem reikiano ou terapeuta, seja lá da qual for a ferramenta, são honestos. E isso, infelizmente, a gente tem que passar. Então, mas essa é a minha missão, e eu atuo com Reiki, atuo com a terapia quântica, e a gente vai limpando todas essas carniças, tá? Porque a gente vai derrubando esses negocinhos aí, tá bom? Para que eles um dia consigam encontrar e reconhecer a luz. Tchau, tchau. Biomagnetismo medicinal também, olha, limpa corpo emocional, vai descobrir qual é a bactéria também que está lá, seja por alimento ou também outras coisinhas, e biomagnetismo atua e informa, cientificamente comprovado, informa qual é a bactéria, seja patógena, cancerígena, e a gente diz qual é o nome, onde ele está, em que órgão, glândula ou tecido, e o que é que ele causa, tá? E biomagnetismo médico derruba isso também e começa a fazer essa limpeza e a varredura, e a pessoa se recondiciona, limpando tudo isso aí, pode ter certeza disso, tá? Os sintomas que as pessoas chegam aqui sentindo, daqui a pouco já não sente mais, mas é toda uma sequência, é semanal. Cheiro.